Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo jóia, graças a Deus, tudo tranquilo. E aí com vocês? Como é que tá tudo? Eu espero que realmente esteja tudo muito bem, graças a Deus, né? Tô passando aqui para informar para vocês que eu fiz um macacão muito bonito, gente. O molde dele, eu já tinha até feito outro macacão para mim, mas esse eu fiz um pouquinho diferente, fiz sem manga, né? Eu já vou mostrar ele pronto para vocês. O que eu vou mostrar para vocês agora? A faixa que eu vou colocar em torno da minha cintura, né? Junto com o macacão. Então eu quero que vocês prestem atenção que é muito simples. Uma faixa que eu vou utilizar, vou mostrar aqui para vocês. Olha, vou utilizar aqui essa argolinha, certo? De acrílico. Vou usar essas duas tiras aqui de tecido. O macacão, ele é dessa cor aqui, ó, desse azul, tá? Mas eu vou fazer essa tira com esse tecido aqui, porque, sendo até com vocês, acabou o tecido que eu tô fazendo o macacão. E aí eu falei, não, mas eu vou fazer uma faixa que vai combinar com o macacão. E além de tudo, vai ficar super fashion, hein? E como é uma faixa muito simples, todos podem fazer, é um modelo super prático. Como eu disse a vocês, vou usar essa argolinha de acrílico, tá? Ela tem, deixa eu colocar aqui perto da trena, olha aqui. Ela tem uns 5 centímetros de diâmetro, tá? As tiras, né, as faixas de tecido, elas têm, ó, começando aqui do 1, ela vai até aqui, o finalzinho, elas têm 75,5 de comprimento, né, de comprimento, e, olha aqui, 15 centímetros de largura. Como são duas, né, e eu quero que fique sobrando bastante para a gente poder fazer o finalzinho, o detalhe vai ser colocar aqui na argola. E como é que isso vai acontecer? Mostrar aqui, ó, a argola. A gente vai virar aqui, ó, a faixa, né? Vai costurar por aqui, mas antes a gente vai unir uma à outra. Então, vai ser, coloca uma de... Lembrando que esse detalhe tem que estar igual a esse, né? Para poder combinar o desenho. Então, a gente vai costurar aqui primeiro, tá? Costurar aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro por aí. Depois que a gente fechar aqui, aí ela vai ficar no comprimento e a gente vai costurar aqui, ó, na lateral. Também mais ou menos por aqui, não vai ser 1 centímetro mesmo, porque senão a faixa vai perder a beleza, né? E vai ficar muito estreita. Então, a gente vai costurar mais ou menos aqui, nesse tamanho aqui. E depois que a gente terminar de costurar, eu já mostro para vocês como é que a gente vai fazer para essa argola ser o detalhe dessa faixa. Vamos lá. Pronto, vamos unir o desenho igual, né? Vocês estão vendo aqui, ó. E agora vamos passar a costura. Quem tiver dificuldade, coloca um alfinete. Porque isso aqui ajuda o tecido não sair do lugar. Como esse tecido aqui é bastante, ó, ele tem uma viscolaicra aqui, ó. Então, eu vou colocar para que ele não saia do lugar e não estique e fique desigual o desenho, tá? Então, vamos igualar bem direitinho. Daí, a gente vai colocar aqui, ó. O alfinete, iguala bem o desenho. Esses detalhes fazem toda a diferença quando você termina de costurar. Quando a gente costura com detalhes
assim, tendo todo o cuidado, a gente tem um acabamento muito melhor. Então, vamos lá. Como eu disse, eu vou costurar mais ou menos 1 centímetro, certo? É a largura aqui do pé com a agulha, né? Essa máquina aqui, ela tá com 2 agulhas, certo? Por isso que ela tá assim, ó, com esse detalhe. É até bom porque ela fica mais firme. Olha só o ponto dessa máquina, como ele é lindo, gente. O acabamento dele. Super lindo, né? Então, pronto, a gente já fechou aqui. Aí, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai tirar os alfinetes. Vamos dobrar aqui, ó, ao meio. Tá vendo como o desenho ficou, ó? Como se tivesse a continuidade do desenho. O padrão não ficou diferente. Olha aqui. E assim, dessa forma, a gente consegue fazer com que não seja notada a união do, da costura, certo? Isso aqui é um truque que é para a gente poder continuar o padrão. Ó. Poderia ter ficado mais parecido? Poderia. Mas olha aí, de longe você não percebe, né? Só se você bater bem o olho. Então, vamos agora passar para a segunda etapa. Eu não vou passar overlock aqui porque vai ficar por dentro. E já tem 2 costuras, então ele já está bastante protegido. Então, a gente vai lá, prende aqui, ó, encontra costura com costura, tá? Pode colocar logo elas para um lado só, porque aí não vai ter problema de ficar torto, né? Então, aqui nesse padrão aqui, nessa costura, a gente já vai colocar um alfinete que é para ele não sair do lugar, certo? Porque aqui é ó, costura com costura, para ele não sair do lugar. Se quiser colocar alfinete durante todo o percurso aqui, pode colocar. Mas nesse lado aqui ele não estica, ó. Então não vai ter problema, não preciso colocar o alfinete. Mas como a faixa é muito longa, eu vou colocar só um aqui, mais ou menos no meio, que é para ela não sair, né? Para não ficar afastando. Isso aqui também é um cuidado que a gente tem que ter para a costura ficar reta, certo? Como o tecido é muito longo, né? Então, a gente faz esse cuidado aqui para poder sair um trabalho bonito. Olha aqui, ó, vou colocar outro alfinete. E aqui do lado de cá também, né? Que aqui, ó, foi costura. Vamos colocar aqui do lado de cá também. O detalhe do alfinete é justamente isso. Para que o trabalho fique bem feito. Quem já tem prática, eu poderia até costurar direto. Mas eu gosto de fazer as coisas lentamente aqui, para não ter perigo de ficar torto. E outro detalhe que tem aqui, que vocês têm que perceber, são as pontas. Lá nas pontas, a gente vai ter que colocar uma costura para dentro, né? Para não ficar isso aqui, ó, desfiando, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente já vai costurar só na lateral, depois a gente coloca ele do lado direito do tecido, certo? E termina de costurar por fora, tá? Outra opção seria a gente colocar uma tira já aqui, ó, por dentro, tá? Costurada aqui. Quando a gente terminasse, só era puxar a tira. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Faz de conta que aqui é uma tira, certo?
Ó, tira de tecido. Daí eu vou colocar ela por aqui. Vou costurar aqui, ó. Vou costurar aqui e já vou passar na lateral. Só que essa tira seria bem comprida, tá? Isso aqui é só um exemplo. Vamos dizer, essa tira tem que ser comprida até ela chegar aqui, ó. No final, porque quando chegasse aqui no final, eu iria fazer assim, ó. Eu iria puxar e a costura que estava aqui desse lado posterior, ela iria ser puxada diretamente. Muito mais prático, né? Mas, como eu não tirei nenhuma tira para a gente poder fazer isso, então nós vamos fazer desse jeitinho aqui, no método tradicional. Vamos lá, vamos começar a costura. Ah, mas isso aqui é muito simples, quem é que não sabe fazer? Alguém pode dizer isso? E realmente tem pessoas que são muito desenvolvidas na costura, né? Mas eu estou ensinando para quem não é, para quem tem dificuldade de costura, para quem não consegue fazer o trabalho. Então, a gente vai passar, ó, tá niveladozinho, tá? A gente vai passar um pouquinho mais pertinho daqui da base, né, da barra. E vamos lá. Como já tem o alfinete, então a gente segurar bem aqui, retinho. E tem o desenho, eu vou seguindo essa listra que tem aqui, ó, essa listra aqui. Não tem como ficar torto, né? Tô seguindo. Aqui já ficou um pouquinho, ó. Foi só falar, olhar para o lado, mas não tem importância, foi só um pouquinho. A gente nivela aqui, ajeita, ó. Tá vendo que tá ficando meio torto? A gente dá uma nivelada, porque esse pedaço aqui não tem o alfinete. Tá vendo como o alfinete é importante? Vamos lá. Vai segurando, vai arrumando. Vou chegar aqui na costura da emenda. Dá uma arrumadinha. Certo. Gente, qualquer tecido dá para fazer uma faixa. Se combinar com a cor do tecido, fica muito mais, vamos dizer assim, diferente, né? Você pode depois comprar um tecido parecido, da cor que você tem, ou do mesmo tecido e fazer a faixa para ter duas faixas. Chegando no final. Pronto. Olha aí, gente, adoro o ponto dessa máquina. Bem aqui falhou porque eu voltei. Então, eu vou passar novamente, certo? Para não ter problema dela soltar. Eu não quero depois ter que refazer. Então, nada de preguiça, volta aqui. E prende no local que estava folgado, tá? Como esse aqui vai ficar para dentro, não tem problema, não vai aparecer, certo? Agora, a gente vai tirar os alfinetes. E vamos virar aqui o tecido para ver como ficou a costura. Como que vira? Geralmente, eu utilizo um broche. Vou pegar aqui para vocês verem. Olha aqui. Um brochezinho. Aí, como é que a gente faz? Coloca bem aqui, ó. Ao contrário, assim, que a gente vai colocar para dentro. Ele vai sair bem aqui. Fecha o broche. E coloca para dentro.
e vai colocando aqui pra dentro, e vai segurando ele aqui, e vai passando. O tecido vai sendo levado. Ele é pequeno, esse broche. Se tiver um maior, muito melhor, certo? Mas ele serve também. Então, vamos lá, ó. A gente vai empurrando o broche por dentro do tecido aqui costurado. E depois vai puxando o tecido. E ele vai entrando, ó. Tá vendo? Ele vai sair lá do outro lado, na outra ponta. Ah, mas quem é que não sabe fazer isso? Algumas pessoas não sabem. Isso aqui, gente, é simples para algumas pessoas, mas para outras não. Então, a gente tem que ensinar, né? Pelo menos eu me sinto muito feliz de poder ensinar coisas simples para que as pessoas que não sabem fazer aprendam. Tem outros métodos de fazer isso, mas eu estou mostrando só um por enquanto. Olha aqui. Vai empurrando o brochezinho por dentro aqui do tecido, vai ajeitando, ó, e o tecido vai passando por dentro da costura. Olha aqui, a gente já tá chegando na costura da metade, tá vendo aqui, ó? Segurando o broche para ele não saltar. Tá vendo aqui? Vou botar a máquina até mais pra lá. Fica mais fácil. Olha aqui. E o tecido vai passando. Quem é que gosta de costurar? Coloca aí nos comentários. Eu adoro costurar. Para mim, é uma das atividades mais gratificantes que eu tenho. Além do crochê, né? Eu adoro crochê também. Falando nisso, eu nunca mais fiz uma peça de crochê inteira, né? Eu fiz esse colete que eu fiz, só a parte da frente de crochê, mas nunca mais fiz uma peça inteira, né? Nem de roupa, nem de bolsa. Mas eu tenho alguns modelos para fazer, pretendo fazer logo, para que vocês possam fazer também, né? Tem mais uma opção de criação. Olha aqui. Vai ajeitando aqui o tecido e vai passando o broche. Estamos chegando aqui no final, ó. Tá vendo? Esse método aqui de fazer uma faixa, de fazer... Quando a gente faz alça também de roupa, né? Aquelas fininhas, também pode ser por esse processo aqui. As alças ficam perfeitas, ficam bem... ficam embutidas, né? Depois você costura só as pontas no tecido. Tá aí, ó. Chegamos no final. Daí você vai puxando aqui, ajustando, para que ele saia completamente. Tá vendo como é legal? Muito bem. Estamos aqui terminando. Olha, chegamos aqui, terminamos de passar o broche. Tá vendo aqui, ó, a costura? Vocês estão vendo como ficou perfeito o desenho? Olha aqui. Vou tirar o broche, porque a gente já terminou. Certo. E o que é que a gente vai fazer agora? Aqui seria a metade, né? Com a costura assim. Mas se a gente fizer assim, vai ficar aparecendo a costura. E o que é que a gente faz? Essa parte a gente coloca para trás. Então, a gente abre ele na metade. Olha aqui, ó. A costura tá aqui, né? A costura tá aqui. Abre com a unha, ó, para ela ficar bem abertinha. Quem quiser pode passar ferro para ela ficar bem vincada, tá? Aí vai do gosto de cada um. Eu acredito que aqui não vai precisar de ferro, mas é um detalhe a mais, né? Quem quiser fazer, pode fazer. Vou passar só a unha aqui, porque esse tecido ele é grosso, então só a unha vai resolver, tá? Se ele fosse um pouquinho mais fino, ele não ia ficar no lugar, aí eu ia utilizar o ferro, tá? Só você ajeitar a costura para que ela fique na mesma posição do início ao fim. E ó, prontinho. Terminamos a primeira etapa. Agora nós vamos passar para onde? Para a segunda etapa do nosso projeto da faixa, que é utilizar a nossa argolinha. Como eu disse a vocês, ela tem 5 centímetros de diâmetro, tá? E vamos agora começar. Mas antes a gente tem que fazer o acabamento aqui, tá? Como a gente vai colocar assim e vai costurar, ó, a gente vai costurar aqui, talvez nem aparecesse. Mas para não ficar feio assim dessa forma, o que a gente faz? A gente coloca um pedacinho para dentro. Coloca um pedacinho para dentro. Uma partezinha de... Não é nem 1 centímetro, não. Meio centímetro já resolve. Ajeita aqui, ó. Se for o caso, coloca o alfinete, que é para ele não sair do lugar. Para ficar bem ajustado. Aqui também, se quiser colocar, passar o ferro, ele vai ficar melhor vincado. Tá? Como é simples. Todo mundo sabe fazer isso. Se não souber, vai aprender agora, né? Tá vendo, né? Como é que a gente faz? Para que não fique assim, grandão, e ele fique difícil de costurar, também tem uma forma, tá? Aqui, ó, ao invés de colocar assim, a gente faz uma dobrinha aqui, ó. Só tomando cuidado para que fique na metade, tá vendo? A gente utiliza aqui até a própria costura para dar
o detalhe. Vamos lá. Iguala bem para essa daqui ter a mesma distância dessa daqui, ó. Estica, coloca e presta atenção. Mais um detalhe, né? E agora, ó, coloca a pontinha para dentro da linha e vamos prender. Não precisa pegar muito tecido, não. E de preferência, pega só uma pontinha da linha, tá? Porque aí fica mais detalhado, assim, mais delicado mesmo, a palavra é essa. Ó, tá? Pega pouco, vai escondendo, tirar essa linha amarela daqui. E vai escondendo, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, uma pontinha dessa. E depois pega uma pontinha dessa e uma pontinha dessa. E vai costurando. A agulha aparece, a linha aparece, você deixa, tá vendo? Ela vai ficar por cima. E a agulha passa por debaixo. Aqui na metade. Essa metade é a metade que foi dobrada. Então, segura aqui, pega os três, ó. Deixa eu ver como é que tá ficando do outro lado. Não tá aparecendo, certo? A costura não tá aparecendo. Então, é sinal de que tá ficando realmente embutido. E é isso que faz a diferença do trabalho. Você faz pega somente um pedacinho do tecido, um pedacinho de nada aqui da linha, ó. E faz o trabalho. Ah, mas é muito mais fácil fazer na máquina. É, realmente é bem mais rápido, mais prático. Mas vai aparecer a costura do outro lado. E olha aqui, como tá ficando bonito. Não tá aparecendo. Detalhe, vai ficar muito bonito. Continuando. Olha, enroscou aqui a linha. Mas não tem importância. Só dar uma ajeitadinha e puxar. Pode também colocar pra dentro. Estamos chegando aqui no fim. E o procedimento que a gente vai fazer, não queria aqui. O procedimento que a gente vai fazer para fechar o trabalho é o mesmo do início. Vou mostrar aqui para você. Mais um. Bom, o último ponto, como é que a gente vai fazer? A gente faz aqui do mesmo jeito, ó, prende aqui, passa a agulha aqui por dentro do laço, para poder prender o ponto bem aqui, para ele ficar bem firme. Depois a gente coloca aqui, ó, por essa passagenzinha aqui de baixo, você coloca a agulha para sair lá na frente. Olha aqui, ó. Tá saindo lá na frente, tá vendo? Então, a linha vai ficar por dentro e ela não vai soltar. Mas, por via das dúvidas, aqui nesse pontinho, a gente pega um pouquinho do tecido, dá outra laçada e passa a agulha por ela e prende. Pronto, como é da mesma cor aqui, tem branco, não vai ficar nem percebendo isso aqui. Então, pronto, a gente já terminou aqui desse lado, tira o alfinete, tira a linha que a gente prendeu. E olha só o resultado. Não ficou legal? Agora vamos para o outro lado. Como que a gente vai fazer? Aqui, ó. Vamos chegar do outro lado. E o outro lado também tá aqui, ó. Tem uma ponta que a gente tem que fechar. Como que a gente faz? Do mesmo jeitinho. Prende aqui, pra dentro. E aqui, nesse caso, não precisa fazer como fez do outro lado, tá? Aí vai ser o critério de cada um. Ah, mas eu quero que fique fininho na ponta. Faz do jeito que a gente fez do outro lado. Ah, mas eu não quero. Deixa desse jeito aqui. O que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar o alfinete para ele não soltar. E vamos fazer a costura do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, tá? Vamos colocar aqui a linha na agulha, a linha branca, e vamos costurar aqui para fechar essa parte, igual que nós fizemos do outro lado. Prontinho. Pode começar por qualquer lado. Então, a gente vai colocar aqui primeiro, ao contrário, como eu falei para vocês. Assim, de fora para dentro e para fora. Aqui, ó. Coloca essa pontinha aqui, porque aí ela vai ficar escondidinha. Vira aqui e começa a fazer o trabalho. Aqui não precisa se preocupar com aquele detalhe, né? Pra poder ficar escondido. Mas é só não apertar muito. Pega uma pontinha, ó, e junta com a outra. Que não tem muito segredo não, que é só isso. Do início até o fim.
prendendo os dois lados, ó. Não precisa apertar muito. Se apertar muito, vai ficar franzindo. E aqui é outro pulo do gato. Se você apertar muito, vai ficar franzindo. Então, coloca o ponto, puxa. E detalhe, aqui a agulha vai por baixo e a linha vai por cima, certo? Não é pra colocar ainda ao contrário. Então, agulha e a linha por cima, ó. Tá vendo como tá ficando aqui? Quase imperceptível, né, a linha, ó, porque ela é branca e aqui tem branco. Por isso que na hora que a gente escolhe a linha pra colocar o fechamento de qualquer coisa desse estilo, tem que ser com a linha que predomina, né? No caso aqui, eu quis o branco porque ele ia desaparecer mais do que o azul. O azul ia dar um contraste muito forte, então ele ia aparecer mais. Por isso que eu escolhi a linha branca pra poder usar aqui no fechamento. Aqui é mais rápido porque não tem tanto detalhe. E a gente já tá terminando. Olha aqui. Tá vendo como é fácil? Daqui a gente só usou a máquina pra fechar, prender um tecido no outro e fechar a lateral. Depois foi com a agulha de mão, super simples. Quem quiser fazer aquele outro também na agulha de mão, tranquilo, faz sem problema nenhum. E aqui a linha saiu, nós vamos recolocar. Estamos acabando, olha aqui. No final a gente vai fazer igual que fez no outro lado. Dá o último ponto. Coloca aqui a agulha, ó, dentro da argolinha. Puxa, que é pra ele poder travar o ponto. Aqui por dentro, ó, você coloca pra sair lá na frente. Vamos tirar aqui esse alfinete, porque já não precisa mais dele. E ele vai sair aqui na frente. Ok. Tá vendo? Pronto. Olha só, como eu não apertei o ponto, não franziu. Olha só, ficou imperceptível. Só sabe que tá costurado aqui, porque a gente vai prestar muita atenção, mas de longe você nem percebe. Olha aqui. E aqui no final, se você quiser dar um arremate, pega uma pontinha do tecido. Faz aqui, ó. Dá uma ajeitadinha, senão ele vai enroscar. Pronto. Ficou prontíssima a nossa faixa. Olha só que coisa fácil. Gente, agora a gente vai fechar ela. Vou mostrar pra vocês como é que a gente fecha. Estica ela toda aqui, ó. Iguala ela toda. Aqui, ó. Ajeita. E aqui, na outra ponta, olha só, vai do gosto de qualquer pessoa, né? Do gosto de qualquer um. Ou a gente coloca aqui por dentro, certo? Faz um arremate. Aqui eu não vou deixar até o final, só pra mostrar pra vocês, ó. Faz um arremate e coloca. Fazendo mais ou menos um laço, um meio laço, né? Pra baixo. Olha só como fica lindo, gente. Olha que detalhe maravilhoso. E aqui você não precisou de uma fivela cara, você não precisou de nada muito chique, né? Uma argola. Se essa argola quebrar, descostura, coloca outra, pode colocar de ferro, pode colocar de plástico mais resistente, pode colocar ela azul ou branca pra combinar. E agora eu vou pegar o macacão, que ainda nem terminei, porque falta ainda colocar os botões, mas eu vou mostrar pra vocês como é que fica essa faixa no macacão. E aqui, pessoal, olha só, já fiz a dobra. Dei outra volta, porque ela ficou comprida. Aí vai do gosto da pessoa, se quiser colocar pra dentro, na parte daqui, ó, não quiser dar duas voltas, pode colocar ela aqui pra dentro e fazer assim, né? Vai do gosto da pessoa, mas eu preferi deixar assim. Ainda falta colocar aqui os dois botões, que já estão marcados. Mas olha só o macacão. Coisa linda, eu terminei hoje. Macacão, aqui a barra, muito linda a barra. Aqui, ó, a parte da cintura, o acabamento com overlock. Fiz sem manga. Eu tenho outro macacão nesse estilo. Olha aqui os bolsos, tipo faca. Muito bonito também. Quando eu colocar os botões, eu vou tirar uma foto e colocar aqui nos shorts pra vocês verem como ficou maravilhoso. E aí, vocês gostaram dessa faixa linda e maravilhosa? Eu espero que sim, hein? Curtam, compartilhem. Digam pra mim se vocês gostaram. E eu espero a gente se ver no próximo vídeo. Tudo de bom e até a próxima!